sobre a AgroKaizen, sobre quem é o Alex. Da onde surgiu essa dor aí? E como é que vocês fizeram para validar esse problema, para validar a solução? Onde é que Sim. vocês estão hoje? Cara, pode ficar à vontade, o tempo é teu e depois a gente vai conduzindo de acordo com o andar da carruagem. Perfeito. Bom, obrigado aí, Wagner, pelo nos receber. Bom, a AgroKaizen é uma empresa que nasceu de uma tese de inovação, tá? A gente empreendeu já desde 2013, 2014. Eu sou engenheiro, tenho uma formação em engenharia de produção mecânica, tenho uma especialização também em gestão de negócios e cumpri uma carreira executiva por alguns anos no segmento metal mecânico. Inquieto um pouco com a questão de estar longe de casa, né? Eu era literalmente pai de final de semana. Então a gente decidiu fazer um empreendimento na área de inovação e buscamos alguma coisa que fosse de fato disruptiva. Eu sempre fui muito inquieto com as questões assim do cotidiano, segmento metal mecânico e com a sociedade como um todo, assim, sempre provocativo. Até pela nossa base, a gente teve uma formação no sistema Toyota de produção, sistema Lean, onde é uma busca incessante pela redução de perdas e desperdícios, né? Que é daí que vem o Kaizen, né? Aí que vem o Kaizen. Mas depois tu explica melhor sobre. Depois a gente explica isso. Mas então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma tecnologia que era a produção de gás e hidrogênio da água. Tá? Então a gente teve, na nossa trajetória, nós tivemos aí alguns editais de inovação a nível nacional que nós alcançamos. Tivemos com a empresa, com a tecnologia incubada durante 4 anos na URGS, incubadora Estia das escolas de engenharia. Tá? Lá a gente validou e desenvolvemos uma tecnologia inicialmente no mercado automotivo. Tivemos algumas barreiras de entrada e talvez aí o primeiro erro que a gente cometeu é ter desenvolvido um produto e não uma solução para o mercado. Então isso nos fez entender que a gente precisava fazer um reposicionamento, buscar novas adequações e orientações para o projeto que a gente vinha desenvolvendo. E junto ao NAGE, um programa de aceleração que nós fizemos na universidade, a gente começou a buscar outras alternativas e encontramos no agronegócio um grande mar de oportunidades, entendendo que ali havia uma série de cenários industriais, agroindustriais, assim, que a gente poderia estar atuando de alguma forma disruptiva e tentando melhorar a condição operacional dessas empresas. Alcançamos fazer isso com o desenvolvimento de uma tecnologia, mas aí, ironicamente, a gente sempre teve uma relação muito próxima com a academia. Nós tivemos uma participação bastante ativa com a Faculdade de Agronomia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na figura do professor Rafael Dionello. Ele é um extensionista, hoje é o diretor da estação agronômica, e nos provocou a fazer algo diferente daquilo que a indústria já entregava, que era trabalhar com uma tese maior de qualidade alimentar. Então, também versando sobre sustentabilidade como um todo, mas a gente entendeu ali que havia um cenário de tecnologias novas, novas matrizes energéticas, como sendo uma questão a ser explorada dentro de uma dor do agronegócio, que é a secagem de grãos. Entendendo assim o fluxo de uma unidade cerealista, esse é o principal recurso restritivo hoje que a gente tem. E aí ele me apresentou um extensionista da Emater. Na ocasião havia um trabalho da Emater dentro da fazenda, e eu conheci algumas figuras de relevância no segmento assim, do Estado, a exemplo do Ricardo Martins. O Ricardo, para ter uma ideia, ele se aposentou agora com 44 anos de extensão rural. Tá? Se aposentou como um colaborador da Emater e é a pessoa que difundiu, desenvolveu aqui no nosso estado o sistema de secagem a baixa temperatura, secadores, que é hoje largamente utilizado a nível nacional. Então já exportamos essa tecnologia rio-grandense para a Ipagre, aqui no Rio Grande de Santa Catarina e outras regiões, e o Ricardo mantém essa postura, essa conduta de pesquisador. Hoje trabalha conosco, inclusive. Então o que a gente fez? A gente buscou ali algumas diretrizes e alguns objetivos que norteassem um processo de inovação. Alcançamos isso, tecnicamente falando, mas a solução ela ficou muito cara para o mercado familiar, economia familiar. Então não tinha por que desmerecer e descontinuar toda a pesquisa que havia sido feita. E nós ficamos ali durante 4 anos acompanhando um processo de pesquisa e desenvolvimento junto à universidade, onde nosso maior desafio ali foi entender o grão, nosso principal cliente. Tá? Então, saindo um pouco dessa essa pegada mais comercial da coisa, a gente buscava ali um desafio tecnológico que cumprisse, não só com as suas questões de comerciais, de rentabilidade, de uma operação, de um empreendimento,
mas também que trouxesse alguma coisa que impactasse de fato a vida das pessoas em termos de qualidade alimentar, questões ambientais como um todo. E alcançamos todo esse desenvolvimento. Lançamos essa tecnologia na Expo Direto de 2020, pré-pandemia, dentro do espaço da Emater, nós tivemos esse apoio. E logo na sequência ali fomos cerceados ali por uma questão da pandemia. Mas no final daquele ano, nós fizemos ali junto com a cooperativa Cotrijal, que foi extremamente, diria, visionária em termos de oportunidades, de novas tecnologias. Tivemos um apoio incondicional ali da superintendência, a parte operacional, e fizemos um projeto piloto numa das unidades dessa empresa. E o resultado que nós alcançamos foi excepcional. Nós ali alcançamos praticamente 3 vezes mais produtividade do equipamento, com mais de 50% de redução do consumo de energético, consumo de lenha, que é o principal combustível que a gente utiliza no processo de secagem de grãos. E esse número trouxe então ali a validação da tese, e por conta disso já tivemos a sequência, alguma recorrência de contratos com a empresa, e que nos permitiu então entrar no mercado com uma tese disruptiva em termos de conceitos, né? Conceitos industriais que eram adotados pela indústria até então. Cara, muito interessante, mais uma startup que a gente vê que tem muita pesquisa por trás, muito conhecimento científico aprofundado, não é uma coisa assim que deu um estalo no empreendedor. É claro que talvez fique muito superficial dizer isso, mas tem ideias que a gente vê que, nossa, elas estão diretamente ligadas à inovação e tu associa mais rápido, né? Tu parece, nossa, é plataforma, é um negócio que resolve esse problema, fica muito claro. A AgroKaizen resolve um problema já bastante complexo de muitos anos. Sim, sem dúvida. Então, tem muita pesquisa, tem muito aprofundamento científico, e eu queria que tu contasse um pouco mais do desafio que é transformar a pesquisa em produto, né? Em transformar alguma coisa que ela fica normalmente retida na universidade, ela vira muito paper, e aquele paper vira outro paper, e vira outro paper, e não se transforma num produto. Embora lá o primeiro paper já tenha dito que aquilo ali faz bem. E aí tu vai estudando fazer bem, vai criando um arranjo de complexidades, mas se torna muito acadêmico, muito papel mesmo, né? Como é que tu conseguiu visualizar essa oportunidade de transformar esse desafio, né, num produto e começar a monetizar e ganhar dinheiro com isso? Eu vou usar uma metáfora aqui, que é os dois P, perguntando para pessoas. Boa. Da seguinte forma. Conversando, né? Conversando, literalmente. Porque a ciência que a gente desenvolveu, ela tinha um norteador que era a qualidade de grãos. Né? Então a gente almejava e queria, de fato, entregar para a sociedade, o nosso propósito, vamos falar assim, entregar uma situação de qualidade diferenciada. Mas conversando com o nosso mercado consumidor, das cerealistas, produtores privados, o que nos foi dito, Alex? A gente entende qualidade alimentar ser um divisor de águas, mas dentro de um conceito a nível estadual, onde a gente é deficitário em produção de milho, por exemplo, que é a principal fonte de amido de ração da produção animal. O grão que vier, na condição que ele estiver, nós vamos consumir. Tá? Então talvez nós temos uma dor mais relevante, que é a nossa competência de processar esse volume de grãos que a indústria está nos entregando, que o campo está nos entregando. Então a gente fez ali uma adequação, uma releitura da tecnologia à real necessidade, à dor, ao principal limitador que havia dentro das unidades. A gente tem dados históricos aí que a gente tem alcançado índices de produtividade recordes a cada ano, né? E tem um déficit bastante grande da capacidade estática de armazenamento. Por conta disso, a indústria ela tem um posicionamento bastante relevante na construção e fabricação de novos ativos, né? Então a gente tem aí um desafio um desafio nacional de equalização dessa condição de produção e atendendo isso. Mas existe todo um parque operacional que está funcionando desde a década de 80, da década de 90, que são os recursos utilizados ainda hoje. Então a gente aumentou a necessidade, mas manteve a oferta. Dentro desse conceito, o que a gente fez? Explorou a academia, o conhecimento acadêmico, então por isso que a gente conseguiu fazer essa transição da pesquisa para a aplicação, porque ela é uma pesquisa aplicada de fato para resolver um problema do cotidiano. Cara, muito interessante. Eu queria que tu contasse agora pra gente qual é o maior desafio da AgroKaizen, porque me parece um setor que ainda é bem
que precisa melhorar muito a interação com a tecnologia. Vou me aventurar aqui, acho que já ouvi alguma coisa, não vou citar a fonte, mas um grão de soja tem mais tecnologia que um iPhone, né? Tem mais tecnologia que tem muita pesquisa ali, assim, não é de um dia para a noite que vamos testar alguma coisa para ver se melhora. Não. Isso é muito dinheiro, é muita pesquisa, muitos especialistas estudando diversas formas de melhorar um produto, porque o Rio Grande do Sul, né, como tu frisaste aqui, e a Expo Inter, 46 anos sempre trazendo novidades, está aqui para comprovar isso para nós. Mas o que tu vê como o maior desafio da Agro Kaizen? É cultura, é inserção de produto, é processo inovador? O que dá para dizer que é assim, highlight de desafio que vocês estão resolvendo aí? Bruno, realmente é cultura, tá? Porque o que acontece? O que existe de tecnologia no campo hoje, ela está muito embarcada na indústria de implementos. Existe toda uma evolução drástica e investimento massivo feito pela indústria. Então a gente tem melhoramento genético de sementes, tem correção de solo, tem várias tecnologias que foram implementadas, embarcadas para ganho de produtividade. Como exemplo, todo o trabalho que a Embrapa fez no Cerrado. Mas o que acontece? O pós-colheita é um nicho, é um segmento operacional que ele não teve toda essa evolução. A gente tem ali uma estrutura metal-mecânica que ela é vendida, a empresa fatura, remunera a sua venda, né? Mas vamos combinar que aquilo ali é uma obra, uma construção civil, é um ativo, é um recurso, né? E não tem como ser melhorado a não ser ampliado. E o que a Agro Kaizen desenvolveu é uma tecnologia disruptiva onde a gente repensou o processo, entendendo ali algumas, vamos falar assim, debilidades, algumas oportunidades de refazer o processo. E hoje a gente tem uma geração energética da queima da lenha que ela é 3, 4 vezes maior. Por que eu digo isso? A gente consegue gerar o dobro de temperatura dentro de uma fornalha, que a matriz energética nacional, praticamente 95% ou mais, é a queima da lenha. Esses 5% ficam pelo arroz, que é a casca do arroz, que é a matriz energética. Tá? Então a gente queima a lenha para fazer a secagem de grãos. Isso com uma determinada ineficiência, energeticamente falando. O que a gente alcançou? A gente melhora o funcionamento desses mesmos equipamentos do cliente, então não são equipamentos novos, e a gente entrega um valor agregado absurdamente grande. Então nós reduzimos o consumo de lenha e ganhamos produtividade. Nós temos cases que nós triplicamos a produtividade do mesmo equipamento. Então a gente tem uma barreira aqui que é ceticismo, é credibilidade no primeiro momento. Quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente inicialmente, a gente passa primeiro por mentiroso, porque a gente leva dados... É impossível fazer isso, que é impossível, porque ele não teve experiência até então de resultados como esse, e depois a gente passa por mágico, porque não se entende como é que a gente consegue fazer isso. Bom, vamos tentar talvez trazer essa a justificativa dessa mágica para a ciência. O Kaizen, né? A gente falou no início ali e tal. Da onde é que surgiu esse termo, para quem não conhece? Fala da sistema total de produção, eficiência operacional, até startup, né? Vou tentar usar aqui pouco tempo para não ultrapassar, mas uma das filosofias mais utilizadas nas startups é do Lean Startup, né? O Lean Startup foi estabelecido há mais de 20 anos, que o Eric Ries, né, o precursor aí e o fundador da metodologia, tentou empreender na nova economia utilizando métodos já ultrapassados, né? E ele começou a pesquisar e foi atrás e descobriu que tinha, mesmo que já há bastante tempo lançadas, duas ferramentas que poderiam ser aplicadas à tecnologia para ajudar ele, que é o Agile, né, que é a agilidade de software e tal, para ajudar aí na tomada de decisão e acelerar processos. E o Lean Manufacturing, né, que também é um processo que tem como premissa não olhar mais para a demanda e sim para a oferta, começar a ter o olhar para o cliente. E a startup faz muito isso, que é o Customer Centric, né, de botar o cliente no centro, o cliente valida junto, o cliente vai utilizar aquilo e ele mesmo vai testando. Eu acho que nessa mesma ideia de filosofia, a gente olha lá para Toyota, né, que são, falando agora de engenharia pura mesmo, né, sim, é isso aí são especialistas em gestão, em qualidade há muitos anos. A Toyota teve um desafio pós-guerra de melhorar processo, de reestabelecer muitas coisas que a gente vê ainda hoje. Então vamos talvez
para nossa audiência aqui explicar o que significa o Kaizen aqui da Agro Kaizen, para talvez criar uma alusão ao que a gente está dizendo aqui. Sim. Bruno, essas empresas, elas conseguiram alcançar esses resultados justamente por uma inquietude com desperdício. Tá? Então o Kaizen nada mais é do que uma das ferramentas do sistema Toyota de produção STP, onde tem ferramentas, exemplo das 7 perdas, que se estuda com uma maior profundidade, vamos falar assim, com uma lupa, pontos e etapas do processo. Então a gente faz como se fosse um desdobramento da cadeia de valor, então a gente não faz um olhar mais macro, então a gente faz uma fragmentação, essa é a técnica que nós adotamos, por exemplo. Então quando a gente faz uma fragmentação das etapas de um processo, tu consegue fazer um olhar mais crítico para cada uma dessas etapas. Então, como a gente costuma analogamente dizer, que o processo que a gente entrega é um processo de Kaizen porque a gente tem algumas etapas, nós não vendemos equipamento, nós entregamos soluções. Por que eu digo isso? Porque as soluções são customizadas para cada necessidade, para cada realidade. Tu imagina que a gente tem aí séculos quase de produção de grãos a nível nacional e tem todo um histórico, tem todo um legado de equipamentos em operação. Não adianta eu dizer que a mesma solução serve para todos. Então o que a gente faz? A gente, dentro do conceito do Kaizen, que é a melhoria contínua, a gente estuda cada etapa do processo. Então a gente faz um trabalho de diagnóstico daquele equipamento em especial do cliente, coleta dados, e está aí talvez a grande dicotomia. A gente trabalha com dados na essência, então a gente entende minuciosamente o equipamento, o funcionamento desse equipamento. Se faz então um trabalho de reengenharia, onde a gente trabalha com conceitos que foram desenvolvidos por nós e validados academicamente falando, e aí a gente desenvolve um projeto executivo. Esse projeto ele carrega assim toda uma solução criativa e que em parte para acelerar, tracionar e escalar a nossa linha de atuação, a gente está lançando agora aqui na feira, no dia 2, a Flashover com a fornalha modular. Então a gente já vem disruptando também o conceito construtivo, soluções, modelos, que para dar mais velocidade nessas entregas. Após esse trabalho, que é um trabalho de estruturação de hardware, vamos falar assim, entra todo um trabalho nosso de acompanhamento, de gestão do processo. Então a gente faz uma entrega técnica, a gente qualifica os colaboradores, então a gente acompanha, a gente tem uma máxima interna que é o seguinte, nós não abandonamos ninguém. A gente só larga o cliente quando nós entendemos que o cliente está atendido. Entende? É uma relação que a gente gosta de perpetuidade e é exemplo dos resultados que a gente vem alcançando, das relações de amizade que a gente vem construindo com os nossos clientes. Cara, muito legal ver o case de vocês e como vocês têm mudado aí a realidade, que é, claro, um desafio constante, né? A gente entendeu aqui que o ambiente da Expo Inter está voltado para a inovação, assim como a gente vai ter outros exemplos ainda, a Mercopar, né, que vai acontecer em outubro, que a indústria vem se transformando, o varejo vem se transformando, a construção vem se transformando, e é muito legal ver que tem uma startup gaúcha, nossa, aqui, resolvendo problemas antigos, já históricos, com soluções inovadoras. Isso aí. Alex, onde é que a gente encontra a AgroKaizen nas redes sociais? AgroKaizen, então a gente tem o nosso site, agrokaizen.com.br. Tá? Lá a gente tem alguns cases, é uma apresentação que a gente faz muito inicial dos resultados que a gente vem alcançando ao longo desses últimos anos. De fato, a gente está validando uma tecnologia nova e agora a gente está colocando recentemente no Instagram aí @agrokaizen_. Boa. Kaizen. Sigam lá então para dar uma fortalecida. Além disso, vocês são residentes do Celeiro, né? Celeiro, Tecnopuc. Grande Exatamente. parceiro, Vilvoc. Parceiraço. Estourando aí com potencial não só do ele, agro. com todas as empresas parceiras que lá estão conosco. Então valeu, Alex. Muito obrigado pelo papo. Até mais. Valeu.